Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluias. Como é bom estarmos juntos, na presença de Deus, e principalmente estarmos juntos, reunidos, e principalmente estarmos vivendo essa emoção que é sentir a presença de Deus se manifestar no meio de nós. Amém? Amém. Que nós estamos buscando cada dia mais fazermos o que é certo, o que é correto diante de Deus. Procuramos obedecê-lo, procuramos a intimidade com Deus, procuramos a santidade com Deus, para que nós possamos viver não somente um evangelho de palavras, mas um evangelho que realmente venha criar oportunidades de manifestação do poder do Espírito Santo, não só dentro da igreja, mas fora dela também. Amém. Amém? E é isso que nós estamos caminhando, que nós estamos nessa série falando sobre a autoridade, e nós precisamos então compreender alguns pontos importantes que muitas vezes, como eu falei, comentei na semana passada, se nós pregarmos essas mensagens separadamente, muitas vezes você não consegue ligar um ponto com o outro, e entender que uma coisa depende da outra, se forem separadamente. Então nós precisamos entender algumas coisas importantes na nossa vida, na nossa caminhada, para que possamos começar a colocar em prática e ver que uma coisa depende da outra dentro da nossa vida espiritual. Amém. Amém? Amém. Quero que seus irmãos hoje vamos fazer diferença. Coloca de pé hoje. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero trazer um texto bíblico ainda em pé, para que nós possamos hoje ter um culto diferente. Já começamos diferente hoje, foi algo diferente na intercessão, foi diferente também no louvor. Eu creio que Deus tem algo diferente para nossas vidas nessa noite, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu quero desde já agradecer a tua presença manifesta no meio do teu povo. Deus, obrigado pelo louvor que nós fizemos nessa noite, que o Senhor se manifestou de uma maneira ímpar, Senhor amado, tua glória neste lugar. Pai amado, eu creio, Senhor amado, que pessoas já foram curadas, transformadas, abençoadas, liberadas, libertas, ó Deus, nesta noite, no meio do teu povo, Pai. Por isso nós te adoramos e glorificamos a Ti, te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor a Ti, ó Pai. Porque todas as coisas, ó Deus, foram feitas pelas Tuas mãos para Te louvar e para Te adorarem, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor amado, somos filhos do Senhor pela graça do Seu Filho Jesus, nos transformou em filhos nesta noite, e nós podemos aqui Te glorificar, invocar e clamar a Tua presença sobre as nossas vidas. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim mesmo em pé, abra comigo a Tua palavra, nós vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 19 e Marcos 16, 17. Lucas 10, 10, 19. Amém. Amém? Lucas 10, 19 diz assim: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Amém? Amém. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. O último livro, o último capítulo de Marcos. 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação do inimigo, Senhor amado, sobre essa palavra seja retirada agora, Pai. Pai amado, abre o nosso coração, nossa mente, ó Deus, tira todos os empecilhos, Senhor amado, que vem para tentar impedir o conhecimento da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora, ó Pai. Liberamos a mente dos Teus filhos e esse lugar seja livre de toda a influência, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Somente a influência do Espírito Santo nesse lugar é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode tomar assento. Em 2 Coríntios 10, 4 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Amém? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós terminamos de ler aqui em Coríntios, além desse versículo que eu passei para vocês agora, ele fala que é fortalezas mentais, são pensamentos que são moldados na nossa mente, que precisam ser quebrados.
Então, por isso que ele fala que as armas de Deus, elas são poderosas para quebrar fortalezas que são construídas na nossa mente. O maior problema do ser humano e do crente é a mente pequena, a mente que foi cauterizada, a mente que não consegue ver o milagre de Deus, a mente que não consegue projetar no futuro, no dia de amanhã, a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, vive sempre reclamando, vive sempre naquela vidinha que se Deus fizer, Deus faz, se Deus não fizer, tá bom também, mas muitas coisas Deus precisa de uma postura minha e tua para que Ele possa agir. Você veja que todo milagre que Jesus chegava e Ele fazia, Ele perguntava. Quando o cego de Jericó chegou para Jesus, o que ele perguntou para o cego de Jericó? Ele falou assim: o que queres que te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Ele não foi trazido até Jesus porque ele não conseguia chegar até onde Jesus estava? Mas Jesus precisava ouvir dos lábios deles: o que queres que te faça? Que eu veja. E o que Jesus falou assim? Seja feito conforme a tua. Então precisa da minha e da tua atitude, para que o dia da manhã seja diferente da minha e da tua vida. Amém? Não espere que Deus faça alguma coisa por tua vida. Tome uma atitude hoje para que Deus possa fazer isso para você amanhã. Amém? Como é que você ganha o teu salário no final do mês? Não é trabalhando hoje? Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você não tem uma postura de fé, de crente não só de crente que crê em Deus, de crente que crê que Deus vai fazer as coisas e o melhor para a tua vida. A palavra de Deus diz que Deus tem os melhores pensamentos para você. As melhores coisas Deus tem programado para a tua vida. Mas essas coisas precisam de uma postura de crente. Por que você vê que muitas pessoas que você conhece há muitos anos dentro da igreja não têm transformação? Porque não crê na sua vida que Deus pode fazer coisas melhores na sua vida. Ele acha que ele precisa sair daquele lugar pelos seus próprios esforços. Deus vai prover as coisas para a tua vida para você sair. Não, se você não projetar a sua própria escada para você sair do buraco, muitas vezes Deus não vai poder tirar você de lá dentro. Porque Ele precisa que você tome uma atitude e seja transformado através dessa atitude. A atitude que nós tomamos na nossa vida, ela é uma atitude que vai transformar o nosso interior, a nossa vida como crente. Então não há como eu ser transformado na palavra de Deus, pela palavra de Deus, se eu não faço uso dessa palavra. Já parou para pensar isso? Eu creio na palavra de Deus, mas ela é boa para o meu amigo, para o meu irmão que está do lado. Para mim, não. Entende? Se você pensa dessa forma na palavra de Deus, então você não tem como ter a principal matéria-prima que o Espírito Santo precisa para transformar as bênçãos na tua vida. E de forma nenhuma você vai conseguir ter autoridade na sua vida se você não tem primeiro uma porcentagem de 100% de crença na palavra de Deus. Não há autoridade na tua vida espiritual. Não vai ter. Então você veja só. Eu coloquei aqui alguma coisa interessante, que é o trilho que nós temos usado nessas últimas 3 mensagens. Hoje a 4ª mensagem falando sobre autoridade. Eu vou dar o título para vocês. Exercício da autoridade. Domínio espiritual e guerra. Se você não tem domínio na tua vida, você não vai conseguir entrar na guerra. Amém? Então você veja só, a primeira foi, nós falamos sobre submissão. O que gera submissão na nossa vida? A submissão, a palavra de Deus, a submissão à autoridade pastoral, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade do Espírito, aquilo que o Espírito nos fala no interior, nós somos submissos a esta voz do Espírito Santo, ele vai gerar alguma coisa. Santidade. Por quê? Porque quando você é submisso à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo, é inevitável você não ser santo, ou não estar sendo num processo de santidade. Amém? Quando você está em submissão, você está em processo de santidade. E é impossível você estar dentro de um processo de santidade, sendo submisso, tendo um processo de santidade, e você não tem intimidade com Deus. Porque toda vez que nós somos santificados e nós estamos vivendo um processo de purificação, de transformação na nossa vida espiritual, gera automaticamente uma intimidade com Deus. Amém? Então é impossível você não ter submissão. Se você tem submissão, se você tem santidade, você tem intimidade e você não tem autoridade. Porque a autoridade é o fruto desses 3 pontos da nossa vida. Amém? Eu quero repetir para você, a autoridade espiritual só tem quem anda dentro desses 3 pontos, dessas 3 bases, para que seja uma base para a nossa vida espiritual.
Se você não é submisso a Deus, não é submisso à palavra, não é submisso ao Espírito Santo, não é submisso à voz do pastor como líder da igreja, você não tem submissão nas coisas que está sendo posto para a tua vida, você não pode gerar na tua vida uma santidade. Se você não tem santidade, jamais terá intimidade. Se não tem intimidade, jamais gerará em você autoridade espiritual. Então, quando nós estamos vivendo debaixo das mãos do Espírito Santo, diante da palavra, debaixo do poder do linho, do trilho da palavra de Deus, como diz o pastor Chimins, esse é o trilho que eu vou usar para a palavra. Se a palavra de Deus não é o nosso trilho, jamais você vai poder andar sobre ele sem santidade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, vai libertar do quê? De tudo aquilo que não presta, para que Deus possa santificar a tua vida, para que você possa andar no caminho correto. E quando nós estamos andando nesse caminho correto, é impossível, irmão, você andar nesse caminho correto se você não tem autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é somente, ter autoridade de mandar alguma coisa, de você ordenar alguma coisa. Não, não é isso autoridade espiritual. Autoridade espiritual é para você derrotar coisas espirituais na tua vida. Amém? Amém. É verdade que uma coisa que você pode até provar na tua vida. Se você tem autoridade espiritual, até o tempo ele é submisso à tua vida. Se você está saindo da tua casa, está querendo chover, você está sem guarda-chuva, você pode olhar para cima e falar assim, em nome de Jesus, só vai cair a hora que eu chegar em casa, a hora que eu estiver em um abrigo. Porque uma vez eu vinha da fábrica, para pegar minha filha na creche, eu vinha de bicicleta, e estava um tempo muito escuro, muito ruim, muito mais ruim mesmo, ia cair um toró d'água daqueles. E eu olhei para cima assim, só vai cair a hora que eu chegar com a minha filha em casa. Quando eu cheguei em casa, o toró de água caiu. Porque quando há autoridade espiritual, irmãos, você pode dirigir essas coisas. Jesus fez isso ou não fez? Quando ele acalmou a tempestade, o que ele fez? Ele acalmou o vento, né, e as ondas do mar. Por quê? Porque ele tinha autoridade sobre ele. Aí depois ele é o filho de Deus. Não, mas ele tinha um processo. Você vê só, eu só faço aquilo que o meu pai faz. O que era isso? Era ser submisso ao pai que estava sentado no reino dos céus. E Jesus, sendo filho, como nós somos, ele era submisso ao pai e só fazia o que o pai fazia. Então você vê só, não podemos fazer aquilo que não está nas nossas mãos, mas nós podemos fazer aquilo que Jesus mandou nós fazer. Amém? Amém? Então você veja que as coisas na vida espiritual, ela tem que ser levada de acordo com o trilho que Deus tem colocado na nossa vida. Amém? Não adianta nós queremos dar um passo maior que a perna. Amém? Pular etapas na nossa vida espiritual. Por que muitas pessoas morrem no seu ministério? Porque pulam etapas. Amém? O ministério de Deus, numa consagração, seja ela para o louvor, seja ela para a palavra, seja ela para o diaconato, dado fora de época na vida daquela pessoa, não ajuda, mata. Amém? Então, a autoridade espiritual, ela vai vir de acordo com o teu caminhar com Deus. Quando eu estou caminhando com Deus, essa autoridade espiritual, ela vai vir de acordo com o meu crescimento, o meu entendimento da palavra de Deus. Se eu leio a palavra de Deus e não tenho entendimento, jamais vai gerar em você uma autoridade espiritual. Porque você precisa entender, conhecereis a verdade. Você conhece alguma coisa quando você entende alguma coisa. Amém? Não adianta você ver alguma coisa, você olha aquilo, mas você não entende, você vê, compreende algumas coisas, mas não entende realmente como funciona aquilo, você não tem autoridade para fazer ou falar sobre aquilo, sim ou não? Então, quando a autoridade espiritual começa a ser gerada na nossa vida, ela é para combater no mundo espiritual. Amém? Por isso que o texto que nós lemos aqui, você veja só, Jesus disse em Lucas 10:19, eu dei a vocês, Jesus falando, autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, o inimigo que nós temos na nossa vida, ele não é um inimigo físico, ele é um inimigo espiritual. Assim como Deus usa a minha vida, o meu corpo como templo para manifestar o seu poder, sua autoridade e a palavra de Deus sobre a tua vida, assim Satanás ele precisa de um corpo para manifestar a sua maldade. Amém? Amém? Quando o espírito maligno ele entra em corpo, ele está precisando de um corpo para fazer com que aquilo que o inimigo precisa ser feito dentro daquele lugar seja manifesto aqui na terra.
Deus, pela nossa vida, Ele precisa de autoridade, nós precisamos de autoridade para manifestar o projeto de Deus aqui na Terra. Amém? Então, por isso que está falando que a autoridade espiritual é para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Você veja que Deus nos deu poder e autoridade para fazer essas coisas. Amém? E é uma coisa interessante, pessoal. Em Marcos 16 que nós lemos, diz assim: eis, esses sinais acompanharão, em algumas versões diz, seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Serão um testemunho. Será um testemunho na nossa vida. Entende? Então a autoridade espiritual da nossa vida é assim. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela depende dessa autoridade, mas ela depende que a nossa vida, a nossa autoridade depende do nosso entendimento da palavra de Deus. Amém? Quando nós começarmos, será que dá de eu falar só em português? Para que nós possamos entender o que realmente é a autoridade espiritual na nossa vida, nós precisamos começar a entender a palavra de Deus. Se eu não entendo a palavra de Deus, jamais eu vou poder ter autoridade espiritual. Porque o trilho para recebermos a autoridade espiritual na nossa vida é a palavra. Amém? Então, por isso que Jesus está falando aqui que as nossas armas são poderosas em Deus. Elas não são umas armas que se pode ver nas suas mãos. E como é que eu posso tomar posse dessas armas? Como é que eu posso ter essa autoridade espiritual? A primeira coisa que você tem que ter é um lugar de intimidade com Deus. É você, como diz a palavra de Deus, é você entrar no seu quarto, fechar a porta e você ter um momento de intimidade com Deus. Amém? Então começa você ter um hábito de você ter um momento de intimidade com Deus. Quando você chega neste momento de intimidade com Deus, possivelmente, eu tenho certeza absoluta que você não vai sentir nada naquele momento. Você não vai sentir nada naquele momento. Alguma coisa no teu espírito, na tua alma, vai chegar na tua mente alguma coisa dizendo assim, você está perdendo seu tempo. Mas quando você começa a praticar isso na tua vida, e ter sempre um momento separado com Deus, íntimo com Deus, alguma coisa no mundo espiritual vai começar a se mover a teu favor. Você veja que Jesus, cada vez que, quando ele ia atravessar o mar da Galileia para ir até a parte de Gadara, endemoniado gadareno, o que ele fez a noite anterior? Ele subiu no monte e ficou. Ele estava com os discípulos, ele já tinha mandado eles na frente. Ele estava sozinho com Deus. Ele estava orando sozinho com Deus. Quando você olha sozinho com Deus, você tem uma intimidade com Deus nesse momento, o que acontece? Quando você ora no segredo com Deus, com aquele que te vê no segredo, ele vai te abençoar em público. Por que Jesus, quando você vê, quando eu tinha um endemoniado para expulsar, ele não orava pelo endemoniado para expulsar o demônio. Ele ordenava. Porque ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para isso. E a igreja, ela foi dada à igreja esta mesma autoridade. Verdade. E por que eu não tenho autoridade? Porque você não conseguiu entender ainda que dentro da autoridade, para você chegar a esse ponto de autoridade, você precisa ter o processo. É esse o problema da igreja. Os irmãos da igreja, a igreja, os obreiros da igreja não querem entrar no processo. É o processo da moenda, aquele que vai moer a tua vida. Porque a tua vida do jeito que está não presta para Deus. Deus precisa transformar a tua vida, fazer um vaso novo. O que foi que Jeremias teve que fazer? Desce na casa do oleiro, veja o que ele está falando, que eu vou falar contigo lá. Então ele precisava ir lá e ver o que o oleiro estava fazendo. O que o oleiro fazia? Ele fazia um vaso e de repente o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, e ele falou assim, de repente ele fez outro diferente do outro que estava fazendo, que havia se quebrado. Aí Deus falou com Jeremias, Jeremias, não posso fazer eu com você como fez este oleiro com este vaso? Deus precisa muitas vezes, irmãos, quebrar a nossa vida. As coisas que nós passamos na nossa vida têm um propósito de Deus. Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Às vezes nós perdemos algumas coisas e você fala assim, por que perdi essas coisas e não consegui?
Deus tem um propósito. Às vezes você sai atrasado da tua casa, Deus tem um propósito no atraso da tua vida. Você vai chegar um pouquinho atrasado no trabalho, mas não vai ter um acidente no meio do caminho. Porque esse atraso já foi um livramento de Deus e você não entendeu. Às vezes acontece alguma coisa que você precisa na tua vida e você precisa muito e não acontece. É porque Deus está tirando a ansiedade da tua vida. A ansiedade é uma coisa que atrapalha o processo de Deus na tua vida. La ansiedad es algo que estorba en el proceso de Dios en tu vida. Cada vez que você tem um processo na tua vida, você não vai conseguir Cada vez que usted tenga un proceso en su vida, usted no conseguirá se você não entrar no processo da moenda. si usted no entra en el proceso de la molienda, Se você não é moído por Deus. si usted no es molido por Dios, Se você não é transformado por si Deus. usted no es transformado por Dios. Porque nós temos que entender uma coisa, igreja. Porque tenemos que entender algo, iglesia. Deus só vai derramar o azeite Dios solamente derramará su aceite no vaso que é transformado por Ele. en el vaso que es transformado por Él. O vaso que está conforme o que você acha que é certo, El vaso que está conforme, el vaso que cree que está correcto, não presta para Deus. ese vaso no sirve para Dios. Esse vaso precisa se transformar. Ese vaso necesita ser A transformado. transformação de Deus, ela precisa chegar na nossa vida. La transformación de Dios necesita llegar a nuestra vida. É um processo para a autoridade espiritual. Es un proceso para la autoridad A espiritual. autoridade espiritual não vem sobre qualquer um. La autoridad espiritual no viene sobre cualquiera. Vem sobre aquele que está disponível. Viene sobre aquel que está disponible. Aquele que está disponível para ser um vaso cheio, como está esse vaso de água. Aquel que está disponible para ser un vaso lleno, como este vaso de aquí. Mas para que Deus possa encher esse vaso com um azeite da unção, Pero para que Dios pueda llenar este vaso con el aceite de la unción, ele tem que estar vazio. tiene que estar vacío Teu primero. coração tem que estar limpo. Y el corazón tiene que estar limpio. Tua vida tem que estar preparada Tu para Deus. vida tiene que estar preparada para Dios. Deus não usa qualquer um. Dios no usa a cualquiera. Deus usa aquele que está disposto e disponível. Dios usa aquel que está dispuesto, disponible. Porque Deus vai sondar o teu coração. Porque Dios va a sondar tu corazón. Quando Deus sonda o teu coração Cuando Dios sonda tu corazón e Ele não acha nenhum empecilho na tua y no vida, encuentra nada que estorbe en tu vida, jamais Deus vai dispensar este vaso. jamás Dios va a desistir de echarlo fuera, este vaso. Ele vai derramar da sua unção sobre ele. Él derramará de su unción sobre este vaso. E com essa unção vem o poder do Espírito Santo. Y con esta unción vendrá el poder del Espíritu Santo. E com a unção e o poder do Espírito Santo, a autoridade espiritual está instalada em nós. Y con la unción y el poder del Espíritu Santo, la autoridad espiritual estará instalada en nosotros. Nós não vamos poder ter autoridade espiritual se não passarmos pelo processo. No podemos tener autoridad espiritual si no pasamos antes por el proceso. Por que você acha que tem muitas cadeiras vazias aqui? ¿Por qué cree usted que hay muchas sillas que están vacías aquí? Porque quando Deus aperta, Porque cuando Dios aprieta, como sabonete. las personas escapan como jaboncillo. Porque não querem tomar um compromisso com Deus. Porque no quieren asumir un compromiso con Dios. Agora eu pergunto para você. Ahora yo le pregunto a usted, Você acha que você sai dessa igreja e vai para outra igreja, as coisas vão ser diferentes? ¿usted cree que usted sale de esta iglesia y se va a otra? ¿Piensa que las cosas van a ser diferentes? Deus vai começar o processo tudo de novo. Dios va a comenzar el proceso todo otra vez de nuevo. Aqui você já tinha andado meio caminho. Aquí usted ya había caminado medio camino. E quando chega no aperto, Y cuando llega a la parte apretada, ajustada, melhor eu vou lá para outra. dice, mejor me voy allá a la otra. Vai ter que começar do zero. Pero allá va a tener que empezar nuevamente de cero. Nós precisamos, irmãos, entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Necesitamos entender el trabajar de Dios en nuestra vida. Nós fincarmos o pé, como disse o pastor Luiz Ricardo uma vez antes de ir embora. Nosotros firmar nuestro pie, como dijo el pastor Luis Ricardo antes de irse, Criar raiz. crear raíces. Porque uma árvore que não tem raiz, Porque un árbol que no tiene raíces, no primeiro vendaval cai. en el primer viento fuerte cae. Vocês conhecem pé de bananeira? ¿Conocen las plantas de banana? O primeiro vento forte ela cai. En el primer viento fuerte que viene, ella se derrumba. Porque as raízes não são profundas. Porque sus raíces no son profundas. Nós queremos, Deus quer fazer de você uma árvore frutífera. Dios quiere hacer de ti un árbol fructífero. Qual é o fruto dessa árvore? ¿Cuál será el fruto de este árbol? Poder, Poder, autoridade espiritual, autoridad espiritual, unção do Espírito. unción del Espíritu. Vai gerar milagres, Va a generar milagros, maravilhas. maravillas.
expulsar os demônios, expulsarán demonios, curarão os enfermos, curarán a los enfermos, libertarão os cativos, liberarán a los cautivos, renovarão vidas. renovarán sus vidas. Esse é o fruto que Deus quer produzir através da vida Ese es de el vocês. fruto que Dios quiere producir a través de la vida de cada uno Mas de esse ustedes. fruto não vem Pero se não este tiver fruto no viene autoridade. si no hay autoridad. A autoridade espiritual é o ponto base da nossa vida, La querido. autoridad espiritual es el punto básico de nuestra vida. Muitas vezes, Muchas veces, ou 100% das vezes, o 100% de las veces, nós estamos na igreja estamos en la iglesia porque queremos ser salvos. porque queremos ser salvos. Nós queremos estar na igreja Nosotros queremos estar en la iglesia para ganhar o céu. para ganar el cielo. Só que a palavra de Deus mostra diferente. Pero la palabra de Dios nos muestra algo distinto. Nós temos que estar na igreja, Nosotros tenemos que estar en la iglesia, ser transformados por Deus ser transformados por Dios para ganhar o mundo. para ganar el mundo. Amém. Aleluia. Porque o mundo precisa Porque el mundo necesita do antídoto que você tem. el antídoto que usted tiene. Quem é esse antídoto? ¿Qué es ese antídoto? O Espírito Santo de Deus na nossa El na tua vida. Espíritu Santo de Dios en su vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. El Espíritu Santo de Dios habita en usted. Ele quer fluir o poder que ele tem Él quiere fluir el poder que Él tiene dentro de você. dentro de usted. Mas ele precisa que você entenda essas coisas. Pero necesita que usted entienda esto. Se você não tem, se você não é submisso a Deus, Si usted no es una persona sumisa a Dios, submisso à autoridade de Deus, sumisa a la autoridad de Dios, submisso à voz do Espírito Santo, sumisa a la voz del Espíritu Santo, se você não tiver nenhum tipo de submissão dentro da palavra de Deus, si usted no tiene ninguna clase de sumisión dentro de la palabra eu de vou voltar um Dios, pouquinho para eles entenderem. Você não vai gerar em você santidade. usted no podrá generar santidad. E se você não gera em santidade, o que Y acontece? si usted no genera santidad, ¿qué ocurre? Você não vai ter intimidade. Usted no podrá tener intimidad. E se você não tem intimidade, Y si usted no tiene intimidad, você não vai ter autoridade espiritual. usted no tendrá autoridad espiritual. Se você não conseguir andar nesse trilho, Si usted no consigue andar en esta trilla, observar que isso é a base da nossa vida espiritual, observar que eso es la base de nuestra vida espiritual, jamais você vai ter poder, autoridade para expulsar um demônio. usted jamás tendrá autoridad para expulsar un demonio. Ah, mas pastor, precisa eu expulsar um demônio? Esse negócio é para os pastores, para os líderes. Usted dirá, "Ah, pastor, pero ¿acaso yo necesito expulsar demonios? Eso es para los pastores, para los líderes." Então escute, Entonces escuche esto. Marcos 16, 17. Marcos 16, capítulo 16, Marcos 16, 17. 17, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. O que diz ali? Estes sinais acompanharão ou seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão nova língua. Estes são os sinais que acompanharão. Estos son los señales que acompañarán. Se você não expulsa demônio, Si usted no expulsa un demonio, ah, mas pastor, eu não sou pastor, não sou obreiro. Não usted dice, "Ah, importa. pastor, pero yo no soy pastor, no soy obrero." No O mesmo interesa. espírito que eu tenho em mim está em você. El mismo espíritu que hay en mí está en usted. Se você não tem autoridade, Si usted no tiene autoridad, não está tendo sinal. no está teniendo señales, Há um problema aí. hay un problema ahí. Porque você precisa ter o sinal. Porque usted necesita tener ese señal. Os sinais que seguirão os que... Los señales que seguirán a los que. Se você não crê que você tem autoridade sobre a tua vida para você expulsar um demônio, você não vai conseguir. Porque você não está crendo. Si usted no cree que usted tiene autoridad para expulsar un demonio, usted no va a conseguir, pero es porque usted no está creyendo. Porque as pessoas pensam que não precisa eu crer que eu vou expulsar Porque las personas piensan que no necesito creer para expulsar. para expulsar. Só falar no nome de Jesus, que o nome de Jesus faz tudo. Si digo el nombre de Jesús lo hará todo. Mas a base para que isso possa operar no mundo espiritual Pero la base para que eso pueda operar en el mundo espiritual é a tua vida. es su vida. Como é que está a tua vida diante de Deus? ¿Cómo está tu vida en delante del Señor? Que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Cuando colocamos nuestra vida delante de Dios, o poder de Deus começa a operar em nós. el poder de Dios comienza a operar en nosotros. Glória a Deus. Por que quando Jesus chegava em algum lugar, um endemoniado sempre se manifestava? ¿Por qué cuando Jesús llegaba en algún lugar, algún endemoniado siempre se manifestaba? Porque havia autoridade sobre ele.
porque había autoridad sobre él. Quando há autoridade espiritual sobre a vida de um crente, Cuando hay autoridad espiritual sobre la vida de un cristiano, vá onde se for, donde sea que vaya, alguma coisa acontece. algo ocurrirá. Porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Porque la palabra de Dios dice que donde Jesús está, alguna cosa ocurre. Você pode ver que onde Jesus passou, alguma coisa aconteceu. Ustedes pueden ver que donde Jesús pasaba, algo ocurría. Demônio era liberto, Demonios eran expulsados, aliás, endemoniado era liberto, el endemoniado era libertado, defunto era ressuscitado, los difuntos eran resucitados, o mar se acalmava. el mar se acalmaba. Por quê? ¿Por qué? Porque havia autoridade sobre ele. Porque había autoridad sobre él. E Jesus disse uma palavra muito importante para a igreja hoje, que a igreja hoje ela não leva muito a sério, não leva muito isso em conta. Un dedo muy comprido. Jesus diz uma palavra Jesús dijo una palabra que a igreja não leva em conta hoje. que la iglesia no la toma en cuenta ahora. Jesus falou assim: Jesús dijo así: vocês farão as mesmas coisas que eu faço ustedes harán las mismas cosas que yo hago e as farão maiores do que esta. y las harán más grandes que estas. Só que você não crê nisso. Solamente que ustedes no están creyendo en esto. Então a base operacional para que isso aconteça já era. Entonces la base fundamental para que esto ocurra ya era. No funciona. Não funciona. Porque a base para que tudo isso aconteça, o que é? Porque la base para que todo esto ocurra, ¿qué es? Esses sinais seguirão ao que Esos señales seguirán a los que creem. creen. Se você não crê, como é que vai acontecer? Si usted no cree, ¿cómo es que va a ocurrir? Se você vê um enfermo do teu lado na fábrica e você não tem coragem de colocar as mãos sobre ele e falar assim, sai em nome de Jesus. Si usted ve a un enfermo en su lugar de trabajo y usted no tiene el coraje de colocar, imponer las manos sobre él y orar y decir, enfermedad sale en el nombre de Jesús. Por que você não faz isso? ¿Por qué usted no hace eso? Porque você não crê que Deus pode curar ele. Porque usted no cree que Dios puede curarlo. A vida do crente é um desafio. La vida del cristiano es un desafío. E se nós não nos colocarmos na linha de frente Y si no nos colocamos en la línea del frente da guerra, de la guerra, nada vai acontecer. nada ocurrirá. Vocês têm que se posicionar Ustedes tienen que posicionarse. e falar assim, não, eu vou fazer isso, Decir así, no, yo voy a hacer esto, eu vou orar por aquele companheiro da fábrica yo voy a orar por este colega del trabajo e Deus vai agir. y Dios va a actuar. E não duvidar do que você está fazendo. Y usted no dudar de lo que está haciendo. Porque quando você coloca as mãos e duvida, meu querido, não coloque nem tuas mãos, já perdeu. Porque si usted pone sus manos en un enfermo y duda, es mejor que ni las ponga porque ya perdió. Es en vano. E nós temos que ter certeza absoluta no Deus que nós servimos. Nosotros tenemos que tener confianza absoluta en el Dios en que nosotros servimos. E nós temos que crer que o que está dentro da palavra de Deus é real e é verdade. Y nosotros tenemos que creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es real y es verdadero. Porque a palavra de Deus diz, colocará mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque la palabra de Dios dice, colocarán las manos en los enfermos y los sanarán. Algumas igrejas Algunas iglesias dizem que só posso orar por cura dicen que solo puedo orar para una sanación se a pessoa for convertida. si la persona es convertida, si es evangélico. A palavra de Deus não diz La isso. palabra de Dios no dice A eso. palavra de Deus diz, colocará mãos sobre os enfermos e os curarão. La palabra de Dios dice, colocarán las manos sobre los enfermos y los sanarán. E Jesus primeiro perguntava se ele já era crente ou não. Jesús acaso preguntaba a ustedes, ¿creyente o no? Se imaginasse chegar no velório, Se imagine si usted llega a un velorio, você vai perguntar para o defunto se ele era crente ou não? usted le va a preguntar al muerto si él era cristiano o no. E Deus falou assim, ora por ele. Não posso porque ele não era crente. Y Dios le va a decir, ora por él para resucitarlo. Y usted va a decir, no, no puedo porque él no era cristiano. E nós temos que acreditar no que diz a palavra, irmãos. Nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, hermanos. A palavra de Deus diz, se o teu inimigo necessita de um pão, o que a palavra de Deus está falando para você La fazer? palabra de Dios dice, si tu enemigo necesita de un pan, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos manda a hacer? Dá o pão, Darle el pan, dá um vaso, um copo de água. darle un vaso de agua. Mas é teu inimigo, não importa. Pero es mi enemigo, no importa. Mas você nunca vai conseguir fazer isso Pero usted nunca va a conseguir hacer eso se você não está no processo
da autoridade espiritual. si usted no está en el proceso de la autoridad espiritual. Verdade, Senhor. Porque se você não estiver no processo e andando e obedecendo o processo espiritual na tua vida, Porque si usted no está en el proceso y andando y obedeciendo el proceso espiritual en tu vida, jamais você vai dar um pão para aquele que te maltrata. jamás usted le dará un pan a aquel que la maltrata. Se você está fazendo isso na tua vida, você está sendo moído por Deus e abençoado por Deus. Você vai ser grande nas mãos dele. Si usted está haciendo así, usted está siendo trabajado por Dios, molido por Dios, usted llegará a ser un grande cristiano. É fácil? ¿Es fácil? Não é fácil. No es fácil. Porque há um ser humano, depois da queda do pecado, Porque después de la caída del pecado, há um orgulho hay un orgullo no ser humano en el ser humano que te impede você viver coisas grandes diante de que le Deus. impide a usted vivir esas cosas grandes de Dios. Porque a palavra não faz sentido para a tua vida. Porque la palabra no hace sentido en su vida. Mas quando a palavra, quando você tira todas essas coisas da tua vida, Pero cuando usted hace a un lado todas estas cosas de su vida, você começa a viver o processo de Deus na tua vida. comienza a vivir el proceso de Dios en su vida. Você vai ver que as coisas vão começar a se mover diferente. Usted verá que las cosas van a empezar a cambiar, van a moverse de una manera diferente. Veja só, Observen esto. Deus, desde o Éden, Deus deu ao homem domínio. Desde el Edén, Dios le dio al hombre dominio. Qual é a área da tua vida que você domina? ¿Cuál es el área de su vida que usted domina? Vocês procurarem, vocês não acharam. Ustedes buscaron y no encontraron. Procuraram na tua mente qual é a área da minha vida que eu domino. Buscaron en su mente y dijeron, ¿cuál es el área de mi vida que yo domino? Vocês viram? ¿Ustedes vieron? Tem muita coisa que precisa ser dominada na nossa vida e nós não conseguimos. Hay muchas cosas que necesitamos dominar en nuestra vida y no lo conseguimos. Mas este que foi perdido pelo pecado é restaurado em Cristo. Pero este que fue perdido por el pecado es restaurado en Cristo. Precisa ser restaurado na nossa vida, irmãos. Precisa ser restaurado em nós o domínio. Necesita ser restaurado en nosotros el dominio. Só que esse domínio é restaurado pela nossa própria força? Solamente que este dominio es restaurado por nuestra propia fuerza. Não. No. Esse domínio é restaurado na nossa vida Este dominio es restaurado en nuestra vida de acordo com o que você deixa que o Espírito Santo trabalhe em de você. acuerdo con aquello que usted le deja al Espíritu Santo trabajar en su vida. Quando o Espírito Santo trabalha na tua vida, Cuando el Espíritu Santo trabaja en su vida, as áreas que você não tem domínio, las áreas en que usted no domina, em nome de Jesus, en el nombre del Señor Jesús, vai começar a ter domínio. usted comenzará a tener dominio. Isso é. Amém? Amém. Então é um processo que na nossa vida, irmãos. Entonces es un proceso en nuestra vida, hermanos. Quero ler algo que eu escrevi aqui para mim não poder esquecer. Quiero leer algo que anoté aquí para no olvidarlo. Muitos vivem derrotados porque confundem poder com autoridade. Muchos viven derrotados porque confunden poder con autoridad. Sabia disso? ¿Sabían de eso? Se você confunde essas duas coisas, não tem como você ser autoridade espiritual. Si usted confunde estas dos cosas, no hay cómo usted pueda tener autoridad espiritual. O poder é a força que realiza alguma coisa, El poder es la fuerza que realiza alguna cosa, mas a autoridade pero la autoridad é o direito legal dado por Deus es el derecho legal otorgado por Dios para exercer este poder para ejercer este poder no mundo espiritual. en el mundo espiritual. Por mais que eu tenha poder em mim, Por más que yo tenga poder dentro de mí, e todos vocês têm, y todos ustedes lo tienen, sabiam? ¿sabían? Efésios 3:20 diz que há um poder que opera em nós, que habita em nós. En Efesios 3:20 dice que hay un poder que opera, que habita en nosotros. 1 Coríntios 3:16 diz que nós somos templo do Espírito Santo. En 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, Que o Espírito de Deus habita em nós. que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Então o poder está em nós. Entonces el poder está en nosotros, Sim ou não? ¿sí o no? E por que você não usa o poder? ¿Y por qué usted no usa ese poder? Porque esse poder só pode ser usado Porque ese poder solo puede ser usado quando há autorização de Deus para ser usado. cuando tenemos autorización de Dios para ser usado. A autorização que Deus nos dá La autorización que Dios nos da é a autoridade que começa a manifestar na nossa es vida. la autoridad que comienza a manifestarse en nuestra vida. Amém?
Amém. Quando a autoridade começa a manifestar na nossa vida, Cuando la autoridad comienza a manifestarse en nuestra vida, o poder flui. el poder fluye. Porque não há respaldo a uma autoridade Porque no hay respaldo a una autoridad se não tiver o poder por trás dela. si no hay el poder por detrás de ella. Policial, Un policía, o que dá poder para ele? ¿qué le da poder a un policía? O Estado. El Estado, Ele tem o poder nas mãos. el gobierno. Él tiene el poder en las manos. Mas se esse policial, por alguma coisa, for impedido de exercer, Pero si ese poder, ese policía por algún motivo se le impide que continúe ejerciendo su profesión, por mais que ele saia na rua com a farda, por más que él salga en la calle con el uniforme, ele não pode exercer o él poder. no puede ejercer su poder. Porque ele não tem autorização para exercer o Porque ya poder. no tiene más autorización para ejercer este poder. Quando ele tem autoridade para exercer, Cuando él tiene autoridad para ejercer, ele pode exercer o que está escrito na lei. él puede ejercer aquello que está escrito en la ley. Agora, eu trazendo isso para o mundo espiritual. Ahora, trayendo esto al mundo espiritual, Eu posso ter poder em mim yo puedo tener poder en mí e nunca viver uma experiência de poder. y no vivir nunca una experiencia de poder. Esse poder não vai fluir sobre a minha vida Ese poder no fluirá sobre mi vida se não tiver uma base operacional chamada autoridade. si no tengo una base operacional llamada autoridad. Diante de Deus, no mundo espiritual, Delante de Dios en el mundo espiritual, quando tem uma autorização dele sobre a minha vida, cuando hay una autorización de Dios sobre mi vida, significa que o Espírito Santo sabe que tem uma porta aberta significa que el Espíritu Santo sabe que hay una puerta abierta através da minha a vida través de mi vida para que poder fluir o poder de Deus. para que pueda fluir el poder de Dios. Quando essa autoridade começa a funcionar? Cuando esta autoridad comienza a funcionar, Quando os 3 pontos que nós falamos agora há pouco começam a estar em operação na nossa vida. cuando esos 3 puntos que hablamos antes comienzan a funcionar en nuestra vida. Quais são os 3 pontos? ¿Cuáles son esos 3 puntos? Submissão, Sumisión, santidade, santidad, intimidade, intimidad. gerará autoridade. Eso genera autoridad. Então nós precisamos começar a exercer isso na nossa vida. Entonces necesitamos empezar a ejercer esto en nuestra vida. Cada vez que nós começamos a ter autoridade espiritual, nós não é conquistada com esforço humano. Cada vez que comenzamos a tener autoridad, A buscar a autoridade. cada vez que comenzamos a buscar autoridad espiritual, Não é com aquilo que eu possa fazer no es con aquello que yo pueda hacer que eu vou conquistar. que voy a conquistarla. Não, eu vou fazer tal coisa para conquistar a autoridade espiritual. Ah, voy a hacer tal cosa para conquistar una autoridad espiritual. Vou fazer um jejum para ter autoridade Por espiritual. ejemplo, voy a hacer un ayuno para tener autoridad espiritual. A palavra diz isso? ¿La palabra de Dios nos dice eso? Não é com esforço No es por esfuerzo. que você faça alguma coisa para conquistar. No es que usted hace algo para conquistar eso. O que você tem que fazer, o esforço, El esfuerzo que usted debe hacer é obedecer a palavra. es obedecer la palabra de Dios. Amém. Amém? Amém. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia passar algo aqui, mas eu acho que vou pular. Tiago 4:7. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Você veja que a autoridade ela está em nós. Ou Recuerden que, seja, o poder está em nós. recuerden que el poder está en nosotros E a autoridade é o caminho por onde flui o poder de Deus. y la autoridad es el camino por donde fluye el poder de Dios. Em Tiago 4:7 diz assim: En Santiago 4, 7 dice así: Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Sujétense pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sujeitar a alguma coisa significa o quê? Sujetarse a alguna cosa, ¿qué significa? Se colocar debaixo dessa autoridade.
Significa colocarse debajo de esa autoridad. Obedecer a esta Obedecer autoridade. esta autoridad. Caminhar debaixo dessa autoridade. Caminar bajo esta autoridad. Viver debaixo dessa autoridade. Vivir bajo esta autoridad. E você veja que uma coisa interessante, as pessoas Y dizem, vean algo interesante, las personas dicen, se eu estou debaixo das mãos de Deus, si estoy bajo las manos de Dios, estou protegido. estoy protegido, Verdade? ¿verdad? Mas você veja o que diz esse versículo. Pero miren lo que dice el versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, Sujétense pues a Dios, resistan al diablo e ele fugirá de y él vocês. escapará de ustedes. Se você está sujeito a Deus, está debaixo de onde? Si usted está sujeto a Dios, ¿está debajo de qué? Mas a tentação está chegando. ¿Debajo de qué? ¿No dijiste? Debaixo das mãos do poder de Deus, da presença de Deus. Debajo de la presencia de Dios, Estamos sujeitos, estamos debaixo dessa autoridade. estamos sujetos, estamos debajo de esa E autoridad. mesmo assim, Y aún así, nós temos que resistir ao diabo. tenemos que resistir al diablo. Quando a tentação chega, Cuando la tentación nos llega, nós resistimos nosotros resistimos e ele fugirá de nós. y Él huirá de nosotros. Qual é a forma que o inimigo usa? ¿Cuál es la manera que el enemigo usa? Teu pensamento. Tu pensamiento. Ele te lança alguma coisa que te dá prazer na tua vida Él te lanza algo que te provoca placer en tu vida e você fica pensando. y usted se queda pensando en eso. Pensa, pensa, pensa. Usted piensa y piensa sobre eso. Está resistindo ou está cedendo? ¿Estás resistiendo o usted está cediendo? E a palavra de Deus diz que você tem que fazer o quê? Y la palabra de Dios dice que usted debe hacer ¿qué? Resistir. Resistir. Acontece muitas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes acontece, Ocurre algunas veces, de alguma música do mundo, da minha época, ocurre que algunas veces alguna música de mis años pasados, antes de ser cristiano, vem à minha mente. viene a mi mente. E ela fica aí. De vez em quando, E ela se eu queda sem aí. perceber, Y a veces, sin yo darme cuenta, às vezes estou até cantarolando esse tipo de estoy coisa. tarareando esa E de música. repente eu me dou conta. Y luego me doy cuenta E eu repreendo. y reprendo eso en Resisto. mi mente y resisto Uma e outra vez. una y otra vez. De repente, sai. De repente ese pensamiento sale. Mas é uma coisa incrível. Pero es algo increíble. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, Cuando usted comienza a meditar y estudiar la palabra de Dios, as coisas do teu passado começam a vir à tua mente. las cosas de su pasado comienzan a venir a su mente. Começa a poluir a tua mente Comienzan a intoxicar su mente para te tirar do foco. para sacarlo a usted del foco. Qual é o pensamento mais comum que acontece na ¿Cuál nossa es vida? el pensamiento más común que viene a nuestra mente? Você está meditando na palavra. Usted está meditando en la palabra De de repente Dios. vem um pensamento. Y enseguida viene un pensamiento. Aí a tua carne diz: Ahí su cuerpo, su carne le dice, não, pensa isso aqui depois na palavra de Deus você tem mais tempo. Na tarde você pode pensar. no, pensemos en esto y después en la tarde vas a tener más tiempo y ya meditamos sobre la palabra. Te tira do foco. Te quita del foco. Mas se você resiste, Pero si usted resiste, esse pensamento vai embora. ese pensamiento se va. Por que vai embora quando você resiste? ¿Por qué se va ese pensamiento cuando usted resiste? Porque eu estou sendo respaldado por uma palavra. Porque yo estoy siendo respaldado por una palabra. A palavra que nós lemos agora. La palabra que leímos ahora. Se nós resistir, Si nosotros resistimos, ele... Él escapará de nosotros. Então eu estou respaldado por uma palavra. Entonces estoy respaldado por una palabra, la palabra de Dios. Tem como fluir o poder. Hay cómo fluye el poder. Por quê? ¿Por qué? Porque eu estou respaldado pelo o poder que está em mim, agora está tendo a autorização para começar a operar em mim. Porque el poder que está en mí ahora está teniendo autorización para operar en mi vida. Amém? E quando isso acontece, Y cuando eso ocurre, o inimigo foge. el enemigo escapa. E quando isso acontece, irmãos, é maravilhoso na tua vida. É um indicador Y cuando eso ocurre es algo maravilloso. Eso es un indicador que você está andando pelo caminho que correto. usted está caminando en el camino correcto. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Nos colocamos en pie, hermanos.
Próxima semana, quem é que prega? Jorge? Então, na outra semana, nós estaremos aqui na quinta mensagem sobre autoridade espiritual. E o tema é governo espiritual, o crente que reage em regiões celestiais. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, Deus, quero glorificar e te exaltar, Deus, pela tua maravilhosa presença sobre este lugar, Deus. Nós te louvamos e te adoramos e glorificamos, Senhor amado, porque reconhecemos que tu és o único Deus soberano e eterno sobre as nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor amado, que a tua graça, Deus, seja abundante sobre a vida dos teus filhos durante essa semana. Que o teu amor, Senhor amado, seja derramado sobre os nossos corações. Deus amado, que toda dificuldade, ó Deus, física que nós tivermos, ó Deus, durante essa semana, Senhor amado, seja retirada de nós, ó Deus. Toda mente, Senhor amado, que queira fraquejar na tua presença, Deus amado, seja fortalecida pelo teu Espírito. Que a unção que flui, Senhor amado, do nosso interior, cada dia mais e mais, possa jorrar o poder e a autoridade que há sobre as nossas vidas, ó Deus. Que haja uma autorização dos céus sobre as nossas vidas agora, Deus, para que possamos caminhar em autoridade, Deus, sobre essa terra. E em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer as mesmas coisas que Jesus fez e andarmos em poder e autoridade sobre este lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro, louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom?